Compasso musical, antes de ser fórmula de compasso, antes disso, fórmula de compasso é aquela fraçãozinha que tem no começo da música. Por exemplo, 2 por 4, né? O 2 sobre 4, ou 2 quartos. Em música a gente fala 2 por 4, ou 4 por 4. A gente não fala 4 quartos. Em música a gente fala 4 por 4. Mas não tem nada a ver com tração de carro, não. Mas compasso, antes de ser isso aqui, antes de ser representado por uma fórmula de compasso na partitura, por essa fraçãozinha, o compasso antes disso é como o tempo se organiza na música. Os tempos, eles se agrupam, né, seguindo determinado padrão. Então, por exemplo, temos músicas binárias, onde os tempos se agrupam em grupos de 2 tempos. A cada 2 tempos, nós temos um tempo forte e um tempo fraco. Um tempo forte, um tempo fraco, né? Assim como nós andamos no compasso binário, né? Temos, por exemplo, se você for destro, digamos que sua perna direita dê uma passada mais forte, então ela vai ser o 1, a perna esquerda vai ser o 2. 1, 2, 1, 2. Então, o número de cima, ele é mais fácil de ser entendido. A gente está falando, primeiramente, eu queria fazer uma observação que a gente está falando de compasso simples. Depois eu vou fazer outro vídeo sobre compasso composto. Então, o número de cima, aqui, por exemplo, eu tenho um 2, já indica para mim que o compasso dessa música, dessa partitura, é compasso binário. Então, é justamente na lógica do nosso andar, do 1 e do 2. Se for 3, então, a música não é 1, 2, 1, 2. Vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E se for 4, vai ser compasso quaternário, onde temos o tempo forte, que é o primeiro, o segundo tempo é tempo fraco, o terceiro tempo é tempo meio forte e o quarto tempo é fraco novamente. É como se fossem 2 compassos binários juntos, né? Então por que eu não escrevo compasso binário, né? Afinal de contas, vai dar o mesmo resultado. 2 mais 2 dá 4. Né? Diferentemente de 3, que é diferente, totalmente diferente. A grande diferença entre o compasso binário e o quaternário é que o quaternário ele faz muito mais sentido determinadas músicas serem escritas em compasso quaternário, porque a melodia se organiza a cada 4 tempos, tem um determinado padrão, a harmonia, os acordes mudam a cada 4 tempos, o padrão rítmico dela se repete a cada 4 tempos. Então, nesses casos, faz muito mais sentido eu escrever uma música em compasso quaternário do que escrever em compasso binário, mas matematicamente daria certo qualquer um, escrever a música em compasso binário ou em compasso quaternário. Sempre que eu tiver um 2 em cima, não importa o número de baixo, botar um N aqui, 2 sobre N, eu já sei que essa música é compasso binário. Se eu tiver um 3 em cima, eu já sei que essa música é compasso ternário. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu tiver um 4 em cima, compasso quaternário. E aí existem outros compassos, né? Compassos podemos chamar de exóticos ou raros, né? Compasso quinário, setenário, certo? Então o número de cima é fácil de entender. O número de baixo é um pouco mais complexo. O número de baixo, que eu estou botando N aqui, porque tanto faz o número por enquanto, o número de baixo ele vai representar, ele vai fixar, determinar qual é a figura de tempo que vale um tempo. Porque a relação entre as figuras de tempo é uma relação que não é absoluta, é uma relação relativa. Fica meio redundante falar assim. Mas o valor dessas figuras não é absoluto, é relativo. O que é certeza é que a semibreve sempre vai ser o dobro da mínima. Isso aqui é uma relação fixa. Mas o valor, quantos tempos tem a semibreve e quantos tempos tem a mínima, isso não é absoluto. Isso é relativo. Isso muda de música para música, de partitura para partitura. Mas em 90% dos casos, quem vale um tempo, quem é a unidade de tempo, é a semínima. Então, por isso que muitas pessoas já aprendem como se fosse um valor absoluto, né? Como se a semínima sempre fosse igual a um tempo. Mas a semínima nem sempre é um tempo. Isso vai depender da unidade de tempo daquela partitura, certo? Então, quando você lê uma partitura, as notas, para você saber o valor de cada figura de nota, você tem que olhar para a fórmula de compasso. Inclusive, tem um jeito muito mais fácil da gente escrever a fórmula de compasso, que é não escrever um número embaixo, mas botar logo a figura que é a unidade de tempo. Por exemplo, 2 semínima. Então, eu já sei que é compasso binário e a unidade de tempo é a
semínima. Então, compasso binário, onde cada tempo é equivalente a uma semínima. A semínima vai ser um tempo, a mínima vai ser 2, a semibreve vai ser 4, e indo para baixo, subdividindo, a cocheia vai ser meio, a semicocheia vai ser 1/4, e assim por diante. Eu poderia, por exemplo, botar aqui uma mínima embaixo. E aí vai mudar tudo. Vai continuar sendo compasso binário, mas a unidade de tempo vai mudar. Porque a mínima é que vai ser um tempo, não mais a semínima. O compasso anterior equivale a 2/4, esse aqui 2/2. Como é que eu descubro a unidade de tempo na fórmula de compasso? É o número de baixo. O número de cima diz quantos tempos cada compasso tem, se é binário, ternário, quaternário. O número de baixo diz qual a unidade de tempo. Então existem várias formas de a gente entender essa representação numérica. Uma delas é que eu vou mostrar através do seguinte gráfico. Pronto, desenho o gráfico aqui numa passe de mágica. Então esse gráfico aqui está mostrando que uma semibreve é divisível em duas partes iguais, que são representadas pela figura da mínima. A mínima é divisível em duas partes iguais, que seriam duas semínimas. E a semínima é divisível em duas partes iguais, que são duas cocheias e assim por diante. Temos as semicocheias, as fusas, as semifusas, como vocês já devem conhecer. Então isso aqui é que é fixo, essa relação entre elas não é alterada, sempre vai ser isso. Agora, quem vale um tempo, quem vale 2 tempos, quem vale meio tempo, quem vale assim por diante, isso não é fixo, isso não é absoluto. Então a unidade de tempo é definida pelo número de baixo. Mas como é que eu vou saber que número representa cada figura? Tem várias formas de a gente fazer isso. A forma mais simples de entender não é a mais interessante, mas ela é mais simples. Quantas semibreves temos aqui nesse gráfico? Uma. Então o número dela é 1. Quantas mínimas temos aqui? 1, 2. 2. O número da mínima é 2. Quantas semínimas? 4. Quantas cocheias? 8. E assim em diante, sempre dobrando. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 4 embaixo, que é o que nós vemos em 90% das partituras, isso está representando esse 4 embaixo, por exemplo, no compasso 2/4, o número de cima já aprendemos, compasso binário. O número de baixo, 4, está dizendo que a unidade de tempo é a semínima. Então, quem vai valer um tempo é a semínima. Se eu determino o valor dela, eu determino o valor de todas as outras. Se a semínima tem um tempo, a mínima é o dobro dela, vai ter 2. A semibreve, que é o dobro do dobro, vai ter 4. E a cocheia, que tem metade da semínima, vai ter meio tempo. Se não for 2/4, se for 2/2, de vez em quando encontramos partituras com essa fórmula de compasso. Geralmente partituras mais antigas, ali do período barroco, pode ter alguma partitura que você pode encontrar com essa fórmula de compasso, 2/2. Continua sendo compasso binário, porque eu não alterei o 2 de cima, então ainda é 1, 2, 1, 2. Mas o 2 de baixo está me dizendo que a unidade de tempo não é a semínima, é a mínima. Então quem vai valer um tempo é a mínima, porque é ela que é a unidade de tempo. Então a mínima vai ter um tempo e a semibreve vai ter 2. Isso significa que em um compasso eu consigo botar 2 mínimas.